Olá, sejam todos bem-vindos à nossa escola bíblica online. É um prazer tê-los aqui novamente. Chegamos à aula de número 2, humildade, o alicerce da felicidade cristã. Eu sempre gosto de dizer aqui no começo da aula, se você precisar, não deixe de ir ao nosso fórum de dúvidas, colocar ali as suas questões. Você também pode assistir esse vídeo novamente para tentarem compreender alguma coisa que não ficou muito clara. Não deixe de fazer a aula-atividade, que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? É para verificar o seu aprendizado e com certeza vai te auxiliar bastante. Bom, hoje e a próxima aula, nós vamos estudar o primeiro conjunto de versículos do Sermão do Monte. Para ser mais específico, aquilo que ficou conhecido como as bem-aventuranças ou beatitudes. Durante a aula, eu acho que você vai compreender o que são bem-aventuranças e beatitudes, tá bom? Então, começamos hoje essa reflexão e seguimos até a semana que vem. Hoje são questões introdutórias sobre as bem-aventuranças e na próxima aula nós vamos examinar cada uma dessas bem-aventuranças. Para auxiliar, então, o nosso estudo de hoje, eu quero dividir a aula em 3 partes. Na primeira sessão, eu quero explicar a você o que são as bem-aventuranças, e este conhecimento será importante para o estudo da próxima lição. Introduzindo o que nós veremos semana passada, na próxima semana eu quero falar sobre os critérios para a entrada no reino, e aí sim, nós vamos falar sobre todas as 8 bem-aventuranças expressas no texto. E por último, nessa aula de hoje, eu quero fazer uma aplicação. Na segunda sessão, nos critérios para a entrada, eu quero falar apenas da primeira, que é a que introduz o nosso texto de referência da aula de hoje, tudo bem? E a primeira aparece para a gente no versículo 3. Vamos relembrar a leitura? Mateus 5:1. Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Então, nesse texto, Jesus vai empregar uma expressão que é muito conhecida no Antigo Testamento, que é a palavra Macários, né? O bem-aventurados. O versículo 3 que nós lemos junto com 1 e com 2. Mas no Antigo Testamento, o que significou esse Macários, ou essa bem-aventurança, ou esses felizes, que Jesus está dizendo que não é algo novo? A ideia do Antigo Testamento é mais ou menos essa. Quando essa expressão era utilizada, ela era utilizada assim, aquele que, e aí ele descrevia uma ideia e concluía dizendo, irá bem. Então é isso que significava essa ideia no Antigo Testamento. Aquele que, ele descrevia uma ideia e concluía, irá bem. Ou seja, tudo vai ficar bem para aqueles que buscam primeiro o reino de Deus. É esse o sentido que Jesus emprega aqui para a bem-aventurança. Mas por que Jesus faz uso dessa expressão aqui no Sermão da Montanha? Como eu disse a vocês na aula passada, Jesus percorre toda a região da Galileia anunciando a vinda do reino do céu. Então, Jesus se senta ali na encosta do monte, diante de uma grande multidão, e nesse momento o que Jesus passa a fazer é dizer a essas pessoas como que essas pessoas vão estar prontas para fazerem parte do reino de Deus. Ou como que o Macários, que é essa compreensão de se você fizer isso, aquilo acontecerá a você, como que elas podem alcançar essas bem-aventuranças ou essas bênçãos garantidas para quem faz parte do reino de Deus, do reino do céu aqui. Então, se vocês ouviram a mensagem de Jesus, agora vocês têm a oportunidade de receberem de Deus essas bênçãos concedidas aos que fazem parte do reino. E todas essas bênçãos listadas são bênçãos listadas para quem faz parte do reino. Então, portanto, essas são bênçãos que são muito específicas e destinadas àqueles que
ouviram a proclamação da chegada do reino, acreditaram nessa proclamação e foram introduzidos por Jesus neste reino do céu, nesse reino vindouro, e essas pessoas desfrutarão então dessas bênçãos aqui concedidas. Deixa eu ler aqui o comentário do Carson sobre essa questão, porque o Carson tem uma abordagem importante que nós precisamos compreender sobre o uso dessa expressão por Jesus. Ele diz assim: a palavra bem-aventurança encontra-se traduzida nas versões mais antigas por beatitude, derivada do latim beatus. Alguns cristãos chamam essas beatitudes de macarismos, termo derivado da palavra grega makarios. Tanto beatitude quanto macarismo são termos oriundos de palavras estrangeiras cuja melhor tradução é bênção. Então, ser abençoado significa basicamente ter a aprovação de Deus. Então, quando Jesus diz bem-aventurado, essas pessoas estão sendo aprovadas e Deus as está abençoando. A aprovação de Deus garante a sua bênção. A ideia que é a ideia do Antigo Testamento que eu tenho tentado explicar a vocês. Então, Jesus faz uso de uma expressão já conhecida, e como nós veremos na segunda sessão e mais especificadamente na próxima aula, essas bênçãos sempre estão relacionadas a uma condição. Então, se você deseja fazer parte do reino, existem condições para que você possa entrar no reino e fazer parte dele. Tudo bem? Então, na segunda sessão eu falo de uma e na próxima aula eu avanço explicando as outras, ok? Isso faz com que essas beatitudes, elas ganhem um contorno muito parecido com aquela mensagem que era ensinada pelos professores daqueles dias, né? Os professores judeus, eles geralmente indicavam que se as pessoas andassem em retidão diante do Senhor, a justiça de Deus seria manifestada a essas pessoas, trazendo recompensas a essas pessoas. Então, essa noção da aliança, né, de ser alguém que vive em retidão diante do Senhor e que trará benefícios à sua vida, ela tem um sentido aqui nas bem-aventuranças. Então, é muito mais do que falar sobre uma pessoa que está feliz. Tem a ver exatamente com você se submeter ao que Jesus está dizendo para você alcançar essas bênçãos, essas beatitudes. Isso faz com que essas bem-aventuranças sejam promessas que são promessas para o reino. Sabendo disso, Stott faz 3 perguntas que são perguntas importantes para nós respondermos sobre essas promessas e sobre as pessoas para quem Jesus fala. No livro Contra a Cultura Cristã, a mensagem do Sermão do Monte, as 3 perguntas importantes que o Stott faz dessas bem-aventuranças. A descrição feita aqui refere-se às pessoas têm que ser assim, ou as pessoas são assim. Segunda pergunta importante que ele faz: quais são as qualidades recomendadas? Quando ele diz pobre de espírito, é literal? É pobre de espírito mesmo? Nós temos que ser literalmente pobres? Terceiro, e que bênçãos são essas? Aqui o sentido que ele trata é o sentido escatológico, né, do cumprimento já, mas ainda não. E são perguntas todas importantes, porque Jesus está falando com um público que precisa se submeter a esse macários, a essas bênçãos, a essa aprovação divina para receber essas bênçãos. Então vamos à primeira pergunta. As bem-aventuranças referem-se às pessoas descritas? O Stott comenta o seguinte sobre isso: as bem-aventuranças descrevem o caráter equilibrado e diversificado do povo cristão. Não existem 8 grupos separados e distintos de discípulos, alguns dos quais são mansos, enquanto outros são misericordiosos, e outros ainda chamados para suportarem perseguições. As bem-aventuranças são especificações dadas pelo próprio Cristo quanto ao que cada cristão deveria ser. Então esse é o primeiro ponto importante. Quando nós falamos sobre os critérios das bem-aventuranças, nós compreendemos que essas palavras de Jesus, elas se referem às pessoas que desejam fazer parte do reino de Deus. Não são descrições literais de nós.
E aqui nós vamos ir na segunda pergunta do Stott, como isso fica mais claro. Então, tudo que Jesus vai dizer, pobre de espírito, os que choram, os que são perseguidos pela justiça, etc, etc, são, na verdade, especificações que Cristo está dando para as pessoas que têm o perfil daqueles que são introduzidos neste reino. Então, esse é o primeiro ponto que nós precisamos saber. Mas o segundo ponto, a segunda pergunta que Stott faz sobre o sermão sobre as bem-aventuranças, é sobre essas qualidades, essas recomendações que Jesus faz aqui. Elas são literais ou não? Então, de fato, temos que ser pobres de espírito, de fato temos que ser pobres, ou isso tem um outro sentido? Veja como o Stott comenta sobre essa questão. A pobreza e a fome a que Jesus se refere nas bem-aventuranças são condições espirituais. Pois os pobres não eram tanto os maltratados pela pobreza, mas os piedosos, assim chamados em parte porque passavam necessidades, eram oprimidos, tiranizados e afligidos de outras maneiras, mas tinham firmado a sua fé e esperança em Deus. Então, segundo Stott, as qualidades recomendadas aqui para aqueles que desejam fazer parte do reino dos céus não tem a ver com a literalidade de cada uma dessas qualidades. Como se Jesus estivesse dizendo, olha, se você quer fazer parte do reino do céu, você tem que ser pobre. Essas qualidades referem-se à condição do coração dessas pessoas sobre a maneira como elas lidaram com este evangelho que Jesus proclamou a elas. Então, levando em consideração a questão do contexto, Jesus está anunciando o reino a elas, como elas se sentiram em relação à mensagem do reino. E é isso que indica as pessoas que fazem parte do reino, a maneira como elas reagem ao evangelho de Cristo. Então esse é um ponto central. Porque a compreensão que se tem sobre as bem-aventuranças é que elas descrevem o cristão à medida que ele tem um contato com o evangelho. À medida que ele ouve a mensagem do reino, ele se sente assim, descrito pelo que Jesus vai colocar para a gente como os critérios. A terceira pergunta tem a ver com as bênçãos. Quais são as bênçãos que Jesus nos garante aqui nessas beatitudes? O Stott faz um comentário um pouco longo, porque ele tenta discutir entre são bênçãos para agora ou são bênçãos apenas para o futuro, mas eu acho que o Craig Keener ele tem um comentário que sintetiza melhor esse terceiro ponto sobre que bênçãos são essas que Jesus está nos prometendo nessas bem-aventuranças. Então quero ler o Craig Keener, mas depois, se você desejar, eu indico que você leia o livro do Stott. Ele tem um comentário muito legal, mas que estenderia bastante a aula, então eu pego um que é mais sucinto. O Keener diz assim: essas bênçãos vêm somente pela intervenção de Deus. Os passivos divinos em cada uma dessas bênçãos sugerem que Deus fornecerá essas recompensas diretamente. Ele os confortará, ele concederá a terra, ele satisfará seu povo, ele mostrará misericórdia, ele revelará a si mesmo, ele chamará os justos de seus filhos. Então, é importante nós observarmos que a garantia dessas bênçãos é que elas advêm de Deus. Em todas as exigências há um passivo de como Deus trará como resultado à pessoa que se submete ao evangelho tal bênção. Então o Senhor promete fazer isso ao seu povo. O que nós vimos aqui então? Nós vimos que as pessoas, as qualidades e as bênçãos estão sendo prometidas por Jesus nesta primeira parte do Sermão da Montanha. Exatamente por essa compreensão que nós temos sobre o que é Macários e como essas bênçãos exigem uma postura de nós, Jesus então coloca os pré-requisitos para que uma pessoa faça parte do reino. Porque essas bênçãos não são incondicionais. A pessoa que deseja a bênção do reino precisa se submeter ao evangelho do reino. Precisa passar pela porta de entrada do reino, que é Jesus. Então, como é que essas pessoas que desejam fazer parte do reino, desejam viver o reino, começam e inauguram o reino agora, o reino que ainda não chegou?
como essas pessoas que já fazem parte do reino, porque estão sendo incluídas por Jesus, começam a viver agora o reino que ainda não chegou. Esse é o ponto, então, que Jesus vai colocar nos critérios. E é isso que eu quero apresentar para vocês nos pré-requisitos. Os pré-requisitos representam exatamente isso. É a segunda sessão dessa aula. Os critérios para a entrada do reino, que diz respeito à maneira como nós compreendemos o reino do céu e vivemos de maneira compatível com a nova vida que nós devemos ter como cidadãos do reino do céu. E Jesus vai listar então os critérios para a entrada, mas hoje eu quero focar apenas no primeiro critério, que é o do nosso texto de referência. Versículo de número 3. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Como que as pessoas que estão prontas para fazerem parte do reino do céu que chegou em Cristo devem viver? E o primeiro critério apresentado por Jesus é o pobre de espírito. Mas o que significa alguém ser pobre de espírito? Para você entender essa expressão, eu preciso explicar para você muito rapidamente uma questão do contexto desses dias, uma característica do mundo de época para você entender o que Jesus está dizendo. As condições sociais da Palestina naquele primeiro século levaram muitas pessoas a supor que a violência revolucionária seria a resposta apropriada à opressão que eles sofriam de Roma. Então eles têm sofrido bastante sobre diversos impérios e agora quem governa sobre eles é o Império Romano. Como é que nós vamos inaugurar o reino de Deus quando ele chegar, o Emanuel, o Deus reinando aqui? A ideia comum desses dias tem a ver com violência revolucionária. Então nós inauguramos o reino à medida que nós nos tornamos revolucionários e causamos então a violência generalizada contra Roma e o Império. Então você tem diversas facções de judeus e pessoas que acreditam nisso. Com isso, é muito comum na mentalidade daqueles dias encontrar pessoas que achavam que o reino começaria com uma guerra contra os gentios, com uma guerra contra os romanos. Como será inaugurado o reino do céu? A partir do conflito bélico contra Roma e da derrota do Império Romano. Então, o resultado da batalha contra Roma inauguraria o reino do céu. Isso justifica, por exemplo, o surgimento de tantas pessoas que pensavam que a maneira apropriada de iniciar o reino é exatamente essa violência, né, que eu acabei de dizer a vocês. Mas aí Jesus chega e promete o reino não para aqueles que tentam forçar a chegada do reino. Não, o reino não é garantido àqueles que tentam forçar a mão de Deus no seu tempo. O reino de Deus é garantido para aqueles que são pacientes, para aqueles que aguardam humildemente, para pessoas de paz. Quando Jesus coloca essa primeira exigência, ele está defendendo a paz em vez da revolução. Isso para muitas daquelas pessoas era assim, um negócio impensável. Como é que nós vamos mudar o mundo se não for pela guerra? Como é que nós vamos mudar o mundo se não for pela batalha? E aí Jesus apresenta uma proposta que é muito diferente do anseio deles. O anseio messiânico, o anseio militar deles é muito diferente. Então, Jesus está mostrando que Deus está favorecendo os humildes que confiam nele e não em sua própria força. Olha que comentário interessante o Craig Keener faz sobre isso aqui. Craig Keener diz assim: a expressão pobre de espírito não se refere àqueles com déficit de justiça moral. O reino pertence aos impotentes do mundo, aos oprimidos que abraçam a pobreza de sua condição, confiando em Deus em vez de favores dos poderosos para a sua libertação. Então esse é um primeiro aspecto do que significa ser pobre de espírito para aquele contexto de época. O ser pobre de espírito para aquelas pessoas é ser impotente mesmo. É entender que a opressão não se acabará com a guerra e com o litígio,
mas com uma intervenção de Deus. Não somos nós fazendo guerra, não somos nós fazendo terrorismo. É Deus intervindo na história. E por causa da nossa limitação em relação ao contexto em que nós vivemos, nós somos pobres de espírito. Mas além desta questão social, existe também uma questão muito pessoal, que aí nesse caso o Carson comenta pra gente e dá um equilíbrio perfeito para a questão. O Carson diz assim: a pobreza de espírito é o reconhecimento pessoal da falência espiritual. É a confissão consciente da própria indignidade diante de Deus. Portanto, é a mais profunda forma de arrependimento. Pobreza de espírito vem a ser uma confissão geral da necessidade que uma pessoa tem de Deus. O humilde reconhecimento de impotência sem ele. Então, para além do sentido social, o pobre de espírito significa isso. Aquela pessoa que sabe a sua própria condição sem Deus. Sabe o quanto ele é impotente sem essa intervenção da graça do Senhor. Sabe o quanto ele precisa do Macários? Eu preciso viver em conformidade com o que Deus estabeleceu para ser abençoado por ele, porque a minha própria maneira de viver não vai me conduzir a isso. Os meus próprios caminhos me levarão à destruição e à ruína. Então eu sou pobre de espírito porque necessito de uma maneira melhor e superior de vida que só o próprio Deus pode me oferecer. Isso então são os pobres de espírito. Aqui eu gostaria de fazer duas aplicações e encerrar com essa terceira sessão. Que lições eu acho que nós podemos considerar sobre o que já vimos sobre o Sermão da Montanha, para ser mais específico, as Beatitudes. Primeira aplicação então que eu faço. Como você se enxerga diante do Evangelho? Jesus percorrendo a região da Galileia, uma grande multidão segue, muita gente deseja que o reino comece, alguns estão olhando da perspectiva errada de um governo militar, e Jesus diz: se vocês querem fazer parte, o primeiro aspecto é ser pobre de espírito. Como você se sente diante do reino de Deus? Como você se sente diante da proposta que Jesus nos oferece? Por isso que o reino de Deus, ele alcança os sedentos. Porque as pessoas que olham para Jesus como sendo a fonte da água da vida, eles encontram aquilo que sacia a sua alma. Mas as pessoas que estão procurando contendas, litígios, as pessoas que estão procurando reinar aqui na terra, as pessoas que estão procurando o que aquele anseio messiânico estava procurando, eles não vão encontrar em Jesus. Olha que interessante o que o Evangelho de João nos coloca sobre isso. Capítulo 7, versículo 37. No último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse, em voz alta: quem tem sede, venha a mim e beba. Pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão no interior de quem crer em mim. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Esse é o primeiro ponto que você tem que compreender. Quando nós ouvimos falar do reino do céu, nós temos que nos sentir assim, impotentes diante da nossa própria condição, impotentes diante de nossa própria sociedade. A solução para a paz que nós desejamos no mundo não está na guerra e nem no litígio. A solução que nós esperamos está no reino que virá. Mas no sentido pessoal, também diz respeito à minha impotência em relação à maneira como eu vivo. A maneira como eu vou conduzir a minha vida pode me levar à destruição. O único caminho, a única forma digna de viver é seguindo o reino de Deus que chegou. E Jesus nos oferece uma água que produz em nosso interior essa satisfação. A saber, a obra do Espírito Santo nos santificando. A obra do Espírito Santo confirmando a nossa filiação. Todo cristão precisa, então, olhar para as boas novas assim, com senso de impotência. Eu preciso desse Salvador. Eu preciso dessa salvação. Nesse sentido,
eu quero fazer ainda uma segunda aplicação, que eu acho que ela inicia bem essa compreensão sobre as beatitudes. Você não conseguirá fazer parte do reino do céu pela força. Esqueça. Eu vou me esforçar. Você não vai conseguir. O reino do céu não será alcançado ou adquirido pela força. Quando Jesus coloca como primeiro critério os pobres de espírito, ele está falando algo muito importante para nós. Veja que interessante esse comentário do Carson sobre essa questão. Já no início do Sermão do Monte, descobrimos que não temos os recursos espirituais para pôr em prática nenhum dos preceitos do sermão. Não podemos atingir os padrões de Deus por nós mesmos. Temos de nos apresentar diante de Deus e reconhecer nossa falência espiritual, esvaziando-nos de nosso senso de justiça próprio, autoestima moral e vanglória pessoal. Você deseja se ajustar aos padrões do reino? Desejo. Então reconheça que você é um pobre de espírito, que você não conseguirá viver de forma digna. Você precisa do rio de água viva fluindo em seu interior, a obra mediada do Espírito Santo que o santifica, que o transforma à imagem e semelhança de Cristo. Nós não conseguiremos cumprir essas exigências que serão explicadas na próxima aula nos esforçando. Não tem como você cumprir nada disso pelo seu mérito e esforço, mas você precisa para fazer parte do reino. Mas se eu preciso, como é que eu vou fazer? Clame por Jesus, o seu Salvador. Esse é o ponto central para a entrada no reino. Ninguém entra no reino dos céus pela força, mas pela mediação da obra de Cristo. E graças a Deus por Cristo Jesus. Graças a Deus por esta grande salvação. E você? Quanto a sua alma está sedenta por esses rios de água viva? O reino dos céus já chegou. As bênçãos também já estão sendo garantidas ao seu povo. Por isso, não fique fora do que Deus está fazendo na humanidade. Não fique fora da obra de reconciliação que Cristo já começou a fazer. Foi um prazer ter estado aqui com você. Próxima aula, então, nós veremos os próximos critérios e verificaremos que esse senso de inadequação é importante. Eu não vou conseguir mesmo. Eu preciso, de fato, de um Salvador que realize essa mediação em minha vida. Foi um prazer ter estado aqui com vocês. Eu aguardo você na semana que vem para a gente continuar. Deus abençoe a sua vida. Até lá.